Olá, estamos de volta com Encontre Soluções para Seus Problemas na Bhagavad Gita. E fazendo uma pequena revisão, nós começamos aqui no Easy Espiritualidade a falar sobre a raiva, depois sobre a confusão, depois partida dos entes queridos, depois a morte ou quando alguém da nossa família vai embora desse planeta, né? Então, a partida dos entes queridos e como a gente lida com essa partida foi em sequência, já estudado aqui e lido. Depois veio a desmotivação, a depressão, a discriminação, o medo, e agora é lidando com o pecado. Feeling sinful. E esse cronograma, ele foi feito até fevereiro desse ano 2026. Logo depois eu tive que me ausentar para uma viagem maravilhosa, onde houve muitos aprendizados, houve aprendizados na prática, porque a Bhagavad Gita nos traz esse conhecimento prático. Nós lemos a teoria, nós compartilhamos um pouco de sabedoria e nós vamos buscar o entendimento através da prática espiritual do nosso dia a dia. Então, hoje vamos dar continuidade a se sentindo pecador, que estaria mais relacionado à questão do pecado, estaria relacionada mais com as nossas práticas kármicas do passado e do presente, que influenciam no nosso presente. E o verso 10, hoje vamos ao verso 10 do capítulo 5. E esse capítulo 5 na Bhagavad Gita chama-se Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, ação e consciência de Deus. Então, quando fazemos nossas ações, em Bhakti Yoga nós entregamos nossas ações para Krishna, para Deus, para a Suprema Personalidade de Deus. E Karma Yoga é quando nós estamos em consciência que estamos entregando todas essas atividades elementares e principalmente fundamentais para Deus, para Krishna. Então, vou fazer minhas reverências, principalmente o mantra de introdução que pede permissão para que a gente possa compartilhar a sabedoria. Agyana Timiranda Sya, Gyana Jana Salakaya, Chakshu Milita Jena Tasmai, Shikruve Namaha. Tradução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, que é o próprio esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências, porque Deus, Krishna, é nosso maior mestre. Em sequência, vem o nosso mestre espiritual, o nosso mestre maior, seria Krishna, o próprio Krishna, e todo o sistema de sucessão discipular que foi autorizado, que é autorizado, foi passando de um mestre para outro, até chegar em Srila Prabhupada, que é o nosso mestre que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, e aos nossos mestres particulares, especialmente o meu, que é Chandramukha Swami. Então, capítulo 5, Ação e Consciência de Krishna, Karma Yoga, verso 10. Vamos à leitura. Brahmani adihaya karmani shanganti adkitiva karoti ya lipyate nasha papena padma patram ivam basha vihasa. Ivan Vihasa. Então, eu não sei muito bem pronunciar o sânscrito, mas é necessário que nós, a partir de agora, eu pronuncie o sânscrito antes da leitura em português, porque todo mantra, ele tem uma força, né? Toda canção do Supremo tem uma força específica. E enquanto eu não começo meu curso de sânscrito, que
começar logo em breve. Eu estou aqui pedindo desculpas pela leitura, que não é das mais corretas, mas que serve para dar essa força ao verso, que é o verso 10. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Então, quando a gente se sente, porque o título aqui do cronograma é não é uma terapia transcendental, é uma terapia onde a gente vai, através dos versos do Supremo, ouvir o que o Supremo tem a falar sobre sobre a raiva, sobre a confusão, sobre a morte dos entes queridos, a desmotivação, a depressão, o medo, a discriminação, e tudo isso são anarta-nivrites. Nós trazemos dentro do nosso coração, dentro do sentimento, nós trazemos esses anarta-nivrites justamente deste karma, desta consciência que habitou corpos passados e que habita esse corpo presente. Então, se eu estou me sentindo pecador, como é o título desse cronograma atual que nós estamos estudando, eu não estou aqui ensinando nada para ninguém, estou tentando compartilhar sabedoria comigo, com a permissão do Santíssimo Krishna, e por isso mesmo que na abertura nós temos que fazer o mantra Agyana Timiranda Sya, Jnana Junasla Chakshu Militar Jena Tasmai, Shri Guru Namaha. Por quê? Porque a gente nasce nessa mais escura região da ignorância, que é esse próprio mundo material, onde nós estamos agora. E esse mundo material, ele, o tempo todo, ele nos puxa para as distrações. E nós esquecemos de buscar o equilíbrio dos nossos sentidos, que justamente quando a gente se sente uma pessoa que não, uma alma em um corpo, se é que nós nos sentimos alma em corpo, porque na realidade essa é a nossa verdadeira essência, essa é a nossa verdadeira consistência espiritual, digamos assim. E quando nós nos sentimos que estamos precisando nos limpar dessas impurezas, nós precisamos entregar a Deus, nós precisamos entregar ao Senhor Supremo Krishna o resultado de todas as nossas ações, porque a gente executa tudo nesse mundo material e a gente se apega. E ele justamente aqui está dizendo, aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa. Então, quando a gente faz algo e a gente espera algo deste algo, a gente já se contamina, a gente já se condiciona. E quando a gente quando nós, almas condicionadas, procuramos não fazer, não ter esse tipo de atitude, a gente não é afetado por esses resultados, nem muito menos pelas reações desse resultado. Assim, aí ele faz a comparação aqui, como a folha de lótus, todo mundo sabe, quem já foi na Índia, ou quem já não foi, a flor de lótus é a flor tradicional, uma das flores mais tradicionais do Senhor Supremo, e ela nasce do pântano, da impureza, aquele pântano negro, escuro, assim como somos nós, escuros e cheios de pecados na linguagem católica, cheio de sentimentos que não são iluminados. Então, quando a gente vai entregando nossas ações para Deus, a gente vai se igualando a essa água, essa flor de lótus, essa folha de lótus, que não é tocada pela água impura. E Srila Prabhupada já nos diz, Srila Prabhupada, que é o nosso mestre Acharya, aquele que ensina pelo exemplo, né? Srila Prabhupada nos diz que pureza é a força. Então, se queremos ter força espiritual, se queremos ter força grandiosa nesse processo de iluminação, nesse processo de nos rendermos à ação de servir a Deus sem esperar nada em retorno, como diz o verso
O capítulo 9, verso 26 da Bhagavad Gita, que diz: aquele que me oferta com amor e devoção, fruta, folha, flor, água, eu aceito a oferenda. Então, nós devemos ofertar tudo para Deus sem esperar nada em retorno. Porque quando a gente espera, a gente se condiciona, a gente já está ali condicionado. E nós, como almas eternas, Sat Chit Ananda, eterna, cheia de conhecimento, nós devemos usar esse conhecimento para sair desse condicionamento. E onde está esse conhecimento? Dentro da própria alma. E a alma, ela é eterna. Ela é cheia de conhecimento e ela é bem-aventurada. Ela tem aventuranças e essas aventuranças, elas estão ligadas ao próprio Supremo Krishna, que é a própria bem-aventurança maior. Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada diz. Brahmani significa consciência de Krishna. O mundo material é a manifestação dos 3 modos qualitativos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Tecnicamente chamado de pradana. Então, pradana é este mundo material. No Bhagavad Gita, diz que no mundo material tudo é uma manifestação de Brahman, tudo é uma manifestação do Criador. E embora os efeitos se manifestem diferentemente, eles não são diferentes da sua causa. Por quê? Porque tudo existe uma causa e um efeito. E a causa é a causa da criação. E a criação é Brahman, que é chamado do Criador, Criador Supremo. Embora esses efeitos se manifestem diferentemente, eles não são diferentes da sua causa. Por quê? Porque tudo tem uma causa e um efeito. No Isa Upanishad afirma que tudo que se relaciona ao Brahman Supremo, ou Krishna, em decorrência do que tudo pertence a Krishna, somente a Krishna. Quem sabe de fato que tudo pertence a Krishna, e Krishna é o proprietário de tudo, e que, portanto, tudo está ocupado a serviço de Krishna, de certo nada tem a ver com os resultados de suas atividades, quer virtuosas, quer pecaminosas. Então, aqui, Srila Prabhupada nos mostra que tudo é causa e efeito. Causa e efeito. Tudo aquilo que você vai causar, vai ter um efeito. Esse efeito ele pode ser tanto virtuoso quanto impuro ou pecaminoso. Então, quando nós, almas, nós servimos a Deus, nós não vamos esperar nada em retorno. Nós vamos entregar a Krishna, porque tudo pertence a Krishna. Como diz assim, tudo existe o dedo de Deus. Nada existe sem o dedo de Deus neste mundo material e em outros mundos também. Tudo é Brahman, tudo é o Criador, e o todo completo é Krishna, porque ele está presente em tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem a potência, a presença e a ciência de tudo, passado, presente, futuro. De certo, nada tem a ver com os resultados de suas atividades. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo nosso karma. Se sofremos hoje é porque é um resultado das nossas ações passadas, juntamente com as nossas ações presentes. Até o mesmo corpo material de alguém que lhe foi dado pelo Senhor, como nosso corpo, para executar um determinado tipo de ação, pode ser ocupado em consciência de Cristo. Então, minha alma está dentro do meu corpo. E eu, nesse momento, estou usando a minha fala em consciência de Cristo. Eu estou ofertando a minha fala, os meus sentidos, o que ele me deu e me dá, por exemplo, este aparelho que está na minha frente para filmar. Então, veio de quem? Da bem-aventurança de Deus na minha vida. Então, tudo pertence a Deus. Então, toda ação eu devo ocupar em consciência de Deus. Por quê? Para que eu não me contamine com os resultados. E por que a gente se contamina com os resultados? Porque a gente quer controlar os resultados. Então, Krishna está além da contaminação das reações pecaminosas, exatamente como a folha de lótus, que embora permaneça na água, não se molha. Na Gita, capítulo 3, verso 30, o Senhor também diz: renuncia todos os trabalhos e oferece a mim, a Krishna. Por quê? Porque a gente quer ser dono de tudo, é meu trabalho, eu sou quem faço o meu trabalho. Não, quem faz é Deus no seu coração, porque Deus está instalado no seu coração como uma grande alma, na pequena alma. Paramatma e Jivatma. Param é Krishna
E Jivatma somos nós, as divas, que estamos a serviço de Deus. Por exemplo, agora eu estou falando aqui, eu estou a serviço de Deus. Deus está falando por mim, Deus está agindo por mim. Eu estou usando o meu corpo, eu estou usando a inteligência. Aí a gente já vai dizer minha inteligência, não. Tira esse minha, meu. A inteligência, a mente, a fala, os sentidos. Tudo está sendo usado em consciência de Krishna. Portanto, eu renuncio ao resultado que este momento agora, deste compartilhamento deste vídeo, sobre a Bhagavad Gita, vai ter. Se vai ter resultado ou não vai ter resultado, a mim não pertence, pertence a Deus. Em conclusão, quem não é consciente de Krishna age segundo o conceito do corpo e dos sentidos materiais. Mas quem é consciente de Krishna age de acordo com o conhecimento de que o corpo é também propriedade de Krishna e deve, portanto, ser ocupado a serviço de Krishna. Então, tudo é Krishna, tudo vem de Krishna, tudo permanece para Krishna, em Krishna e por Krishna. Por quê? Porque Krishna é o Supremo, porque Krishna é o controlador supremo. Eu não controlo absolutamente nada. Eu apenas estou a serviço de Deus. Eu estou apenas consciente de Krishna. Eu estou agindo de acordo com o conhecimento de que eu não sou esse corpo, que eu sou uma alma. E eu, sendo uma alma, eu tenho que renunciar a todos os trabalhos e oferecer a quem me criou. Por quê? Porque assim é. Assim está escrito nas escrituras védicas, nas escrituras Bhaktivedanta, a yoga da devoção. E eu, como aqui uma pequeniníssima praticante de Bhakti Yoga, eu devo ofertar os serviços a Deus e usar o meu corpo para o serviço a Krishna. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os frutos dos resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Então, que a gente possa ser como essa folha de lótus, não se contaminar com os resultados dos nossos trabalhos materiais. Capítulo 5, verso 10, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, aqui com encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da alma, Bhagavad Gita. Estamos na plataforma se sentindo pecador, eu diria, se sentindo não iluminado. Então, para que a gente se sinta iluminado, nós devemos nos iluminar juntamente ao Supremo. Nós devemos buscar essa consciência de Deus, essa consciência de Krishna, de tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu oferto, tudo que eu recebo, eu oferto de volta para Deus. Porque tudo vem dele, ele é a fonte, ele é o manancial de todas as bem-aventuranças da minha vida e da vida de todas as almas nestes corpos materiais, mesmo que elas ainda não tenham consciência. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do ISA Espiritualidade, do Chandra Minutos Iluminados no WhatsApp. Com gratidão, eu encerro aqui. Eu diria muita gratidão, mas só quem tem muita gratidão é Deus. Deus tem muito, eu apenas tenho um pouco, trabalhando mais e melhor a cada dia para que eu possa servir a Deus em consciência de Krishna. Gratidão.